Olá pessoal, estamos aqui na nossa primeira live da Cardioclínica. Gostaria de estar comentando sobre um tema mais relacionado ao coração, mas em função da pandemia do coronavírus, acho que é muito importante a gente conversar um pouco sobre os efeitos que esse vírus vai ter na nossa vida e sobre os efeitos que vai ter relacionados ao atendimento, à prevenção, tudo que a gente está por enfrentar e que outros países já vêm enfrentando durante mais de 3 meses desde o surgimento, na verdade, do ressurgimento desse vírus. A gente tem recebido muitos contatos de pacientes, há uma evolução diária sobre as notícias. O motivo da gente decidir por fazer a live é principalmente devido à busca que os pacientes estão tendo com várias dúvidas e tentar esclarecer um pouquinho como os atendimentos podem ser, como a gente tem que se prevenir. Vamos começar falando um pouquinho sobre o coronavírus em si, quem é o coronavírus e por que ele vai afetar tanto a nossa vida no sentido das próximas mudanças que estão tendo. Acho que o importante é a gente iniciar essa conversa colocando que o vírus é real. O vírus vem realmente dizimando uma parcela da população. Esse vírus começou os seus primeiros casos, desse seu ressurgimento, já é um vírus conhecido de muitos anos, datado aproximadamente em 1938, os primeiros dados. Depois, em 1960, teve novos dados sobre ele. 2 pandemias aconteceram, mas não chegaram a ter uma proporção de pegar mais países em 2002, 2013. E agora, em 2019, mais precisamente em novembro de 2019, na China, começou casos diferentes de pneumonia, e esses casos eram catalogados de uma forma diferente, com um comportamento um pouquinho mais agressivo e uma capacidade de transmissão mais rápida. Em dezembro, aconteceram as primeiras notificações e nos primeiros exames saíram o tipo de vírus em que era. A partir disso, novos casos foram começando a surgir. Vamos pensar no Brasil e principalmente agora na nossa região, que é o foco também da nossa live, alertar a nossa região aqui. Esses casos começaram na China em dezembro. Hoje, a gente tem o segundo dia em que a China não confirma um novo caso. Isso nos traz a importância de raciocinar que no Brasil, recém a gente teve os primeiros casos confirmados e de lá para cá, se nós formos ter uma curva semelhante ao comportamento que está tendo em outros países, nós temos a China, então, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Foram 3 meses até o primeiro caso, o primeiro dia em que não tem um novo caso. No Brasil, a gente vai pegar, então, março, abril e provavelmente um pouco de maio. Isso a gente está se baseando muito pelo comportamento em que o vírus teve nas outras regiões. É difícil da gente dizer se ele vai ser semelhante, mas o mais importante é a gente estar preparado para isso. É a gente pegar os exemplos do que está acontecendo fora e tentar trazer para o Brasil. Nos outros países também teve o comentário de que era invenção, de que era uma jogada da China. Gente, não é jogada nenhuma. A China demonstrou dados
e logo em seguida a Itália, que é um país muito turístico, que até hoje a Itália ainda não chegou no pico, segundo as informações que a gente tem, não chegou ainda no pico de ação do vírus, é nessa semana agora. E para haver uma descendência, um declínio do vírus, ainda falta tempo na Itália, que está registrando acima de 600 mortes por dia. Os Estados Unidos, também que está um pouco à nossa frente, 1 a 2 semanas na nossa frente, já está bem mais adiantado em casos. O Brasil está tomando as medidas, o Ministério está tomando as medidas, as secretarias estão tomando as medidas, mas a gente precisa ser muito enfáticos em dizer que é importante que essas medidas, elas realmente, ao serem tomadas, sejam acreditadas pela população. O grau de transmissão do novo coronavírus, ele é muito rápido. E a gente está entrando aqui no Brasil, já em alguns estados, em caso em que o contato já não tem mais a ver com viagens. É o contato direto. E a gente não vai ter como saber da onde. A gente não há mais como saber quem infectou quem. Que antes, numa epidemiologia, podia se voltar atrás e ter um histórico para tentar ter uma contenção. Levando isso em consideração, a gente precisa acreditar que a gente precisa entender que o vírus vai continuar a sua progressão. A nossa região, a gente precisa tomar os devidos cuidados, porque cidade por cidade a gente vem tendo exemplos. Porque a nossa região vai ser diferente? Tomara que seja, pessoal, mas a gente tem que estar bem preparados. A gente tem que acreditar que as medidas utilizadas de contenção em outros países deram certo, no sentido de diminuir a propagação do vírus. Os sinais clínicos do vírus são muito semelhantes a uma síndrome gripal comum, a um resfriado, exceto pela proporção que a gente tem de febre associada a eles, em torno de 83%, de 83% a 85% dos casos, a gente tem febre associada. Levando isso em consideração que 90% da população, pelos estudos, vai ter sintomas simples ou será assintomático e não perceberá sintoma nenhum, a gente não vai ter como saber quem está com o coronavírus e quem não está. Em alguns locais e alguns colegas estão admitindo a possibilidade da gente pensar que já estamos infectados e talvez a gente não saiba. Levando isso em consideração, esses são os cuidados para que a gente não infecte mais pessoas. A proporção é de que uma pessoa infecta mais 3. E nisso, o nosso pico calculado e aproximado, dependendo do comportamento, vamos se basear pelo que está acontecendo no restante do Brasil. O pico da nossa região, aqui de Santiago e no Rio Grande do Sul, vai se aproximar da metade de abril, 15 de abril, vamos calcular. Esse pico, a gente ainda vai ter ainda vai ter vários dias ainda para seguir as medidas para o vírus baixar. E levando essa ideia, o que semana passada se dizia na nossa região, agora, uma semana depois, a gente já está num outro nível de preparação. O Brasil decretou calamidade. O Rio Grande do Sul está tomando as providências, mas a gente precisa acreditar nelas. Eu vejo muito, e a gente teve uma reunião muito importante com os médicos aqui da cidade, os médicos que vão atender e atendem no grupo hospitalar de Santiago e vão atender muito a nossa região.
A gente conversou sobre as medidas, coisas que há 3, 4 semanas atrás a gente também achava que o vírus não teria uma probabilidade tão grande de vir para um clima como é o Brasil, já que ele estava mais no hemisfério norte. Mas essa reunião serviu muito para a gente ver sobre a realidade do que está acontecendo e as preparações. Medidas foram tomadas, e essas medidas, mesmo do poder municipal ou do governo, são medidas que, como mesmo foram citadas, são medidas que possam parecer para a população medidas antipáticas, mas elas são as que contêm o vírus. As pessoas tendo contato, a gente propaga o vírus. O vírus pode ficar incubado de 10 a 14 dias. O vírus pode ter uma resistência no local onde alguém passou em torno de 3, 4 dias, em algum local, na roupa, numa mesa. E se a gente não entender que pode ser cumulativo, cada vez que a gente tem a exposição, a gente pode expor mais 3 pessoas. Cada vez que a gente chega em casa e não segue aquilo que foi orientado, a orientação, ela é muito divulgada na mídia, mas eu vou reiterar aqui a importância de evitar o contato próximo com pessoas que sofreram infecções recentes, que estão com sintomas. A lavagem das mãos precisa ser criteriosa. Qualquer saída de casa, qualquer local em que se passe a água com sabão, ela retira a gordura da mão e ela consegue eliminar uma parcela grande dos vírus, segundo os estudos. O álcool consegue diminuir bastante a carga viral e muitas vezes eliminar. A gente tem a propensão, às vezes, de tocar em alguma coisa e inconscientemente, por não ter essa educação tão bem aprimorada, a gente não tem involuntário, às vezes, tocar em alguma coisa e levar em alguma mucosa. Isso, comprovadamente, o vírus tem a possibilidade de se propagar e infectar mais pessoas através disso. Por isso, evitar tocar com as mãos as mucosas dos olhos, nariz, da boca. Sempre que fizer alguma coisa diferente, higienizar as mãos. Sempre que sair de casa, e essa é a ideia que a gente quer passar do entendimento de alguma necessidade relacionada ao trabalho, nós profissionais da saúde, a gente vai transitar de uma forma hospital-casa e sempre que a gente vai para um outro lugar, entra dentro da nossa casa, tem que fazer um ritual inteiro de tirar a roupa, lavar as mãos, banho. É importante e quem não é da saúde também vai ter que fazer isso para entender que pode passar. A gente sabe que há uma dificuldade de insumos muito grande, máscaras. Então, ideias iniciais que a gente teve sobre máscaras já estão mudando. Até mesmo em atendimento das clínicas, a gente tinha uma primeira orientação de um caso suspeito, já colocar uma máscara em toda a equipe e também no paciente que chegasse. Logo em seguida, a gente já começou a trabalhar também com máscaras independente, e agora com esse contato de pessoa para pessoa, a gente não sabe mais quem está, quem não está. Os insumos, as próprias máscaras já estão com uma dificuldade grande e a gente torce para que esse insumo não termine, não acabe. Também o álcool e o gel, a gente sabe da dificuldade que está se tendo para encontrar, mas não adianta também uma pessoa higienizar e a outra do lado ficar sem o álcool gel. Ou a outra pessoa ficar sem o álcool, a outra pessoa não lavar suas mãos. Isso traz... o vírus continua a sua propagação. Os ambientes têm que ser bem ventilados. Qualquer ambiente
que você esteja em casa também bem aberto, bem ventilado. E outras coisas que a gente tem, pessoas que estejam com algum sintoma, pessoas que comecem a apresentar tosse, que façam o que é chamado etiqueta respiratória. Cobrir a boca e o nariz quando for espirrar ou tossir. Outro meio de prevenção muito importante é que em casa se evite de compartilhar talheres, pratos, copos, garrafas, tentar colocar para cada pessoa tenha o seu. E as pessoas que tiverem, e essa é a importância, na Alemanha, por exemplo, nos estudos, e há uma estimativa de que 70% da população vai ter contato com o vírus. 70% da população. Aqui no Brasil, se a gente chegar nisso, pensem que todo mundo vai ter que fazer a sua parte. Levando em consideração que uma pessoa infecta mais 3, se começarem sintomas como febre, como tosse, ainda assim, existem meios de fazer a ligação para a vigilância e evitar ao máximo sair de casa. Nos trabalhos onde se há evolução para insuficiência respiratória, onde se torna mais grave o caso, ela está associada não diretamente à febre, mas diretamente à dificuldade respiratória, à falta de ar. O comentário que antes era sobre a gravidade, agora é um comentário importante. A dificuldade respiratória hoje é o que mais nos norteia para um caso mais grave. Esse é o caso que precisa vir ao hospital. Casos simples, casos em que os sintomas sejam pequenas corizas, febre baixa, fiquem em casa. Cada vez, porque os sintomas, em 90% das vezes, vão desaparecer com um ciclo limitado. E é importante que no ciclo de cada doença viral, a gente tem, em cada doença infecciosa, a gente tem um ciclo dos que se contaminam, das pessoas que vão gerar o anticorpo, para que a partir daí se gere a imunidade. Ficando em casa, a gente não vai passar isso, ou a pessoa que tiver com esse sintoma não vai passar para mais 3 pessoas. Essa conta ela é básica, mas tem que ser muito bem entendida. Vir à emergência com sintomas leves vão fazer você ter contato com uma carga viral maior. Tendo contato com uma carga viral maior, você pode, inclusive, piorar o seu estado. E sem falar em contaminar mais pessoas. A prevenção, ela é o maior caminho. Evitem vir ao hospital. Todo dia a gente... eu estou fazendo essa live porque, principalmente nos últimos dias, a cardiologia, minha área, a gente tem tido uma preocupação muito grande, porque as demais doenças, elas vão continuar acontecendo. Elas não vão tirar férias no período do coronavírus. E se elas não vão tirar férias, a gente de alguma forma tem que evitar que esses pacientes vão para a emergência. Os nossos pacientes aqui da clínica, a gente está tentando montar sistemas que a gente consiga dar um feedback para eles dos seus sintomas cardiológicos da melhor forma possível. Houve, há um dia, um decreto da Secretaria do Estado
em que algumas áreas poderiam continuar atendendo, como oncologia, cardiologia. Entretanto, a gente atendendo, também a gente é assintomático num grau de proliferação ou contaminação, e a gente vai deixar para atender os casos que são realmente importantes. Na clínica a gente vai montar e está montando um sistema e tentando se adaptar para que apenas coisas pontuais e urgentes e o que a gente conseguir resolver através de contato com a clínica ou contato pessoal comigo, a gente vai tentar resolver se forem pacientes que tenham seus check-ups programados ou exames que possam esperar. Essa é a hora de vocês ficarem em casa com a sua família. E quem necessitar de atendimento cardiológico, é claro que a gente vai disponibilizar em algumas formas. O Ministério da Saúde também agora disponibilizou uma briga entre muita exigência, que a gente consiga fazer algumas coisas da famosa telemedicina. Tentar dar um conforto ou um suporte para o paciente, mesmo a gente sem poder estar perto. É difícil, num caso cardiológico, que a gente precisa de um bom exame físico, tocar no paciente, que a gente precisa até mesmo de exames que tenham perto, o eletrocardiograma, enfim. Mas algum tipo de suporte ou uma orientação, esse paciente vai evitar de ir para as emergências. Evitando de ir nas emergências é onde eclode a maior parcela das contaminações. Então, por isso, deixar a equipe médica das emergências para o atendimento desses pacientes. Pessoal, é exponencial o número de casos quando a gente olha, e eu sei que tem aparecido muitas notícias entre televisão, WhatsApp, nos grupos, e muitas das coisas não são balizadas por um contexto técnico. Nós médicos estamos sempre tentando nos alinhar com embasamento através dos órgãos e dos sites que têm notícias onde a medicina é baseada em evidência, onde a medicina é baseada no que está acontecendo, no que pode acontecer. É muito rápido o que está acontecendo, mas a gente mesmo assim precisa se basear por estudos claros. A gente não pode dar notícias para alarmar a população, mas sim para conscientizar dessa importância. E por isso a ideia de fazer a live. Até se tiver alguma questão, alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui para nós. Pode escrever aqui, eu vou tentar responder da melhor forma. E tentando tirar o que eu puder de dúvidas, quem tiver dentro do nosso alcance. Vou continuar comentando um pouquinho aqui sobre como a gente pode fazer essa briga. A consciência que precisa muito hoje, nas notícias, a gente vê que as pessoas estão recebendo as notícias. Embora seja muitas notícias, as pessoas estão recebendo as notícias, estão recebendo as recomendações do governo, e mesmo assim há uma dificuldade ou uma parcela da população tem ainda uma ideia de ainda esperar a coisa vir até os 45 do segundo tempo. Pessoal, pode ser tarde, a gente tem que tomar essas iniciativas, essas decisões antes. Quando a gente pensa que o prefeito, os governadores, o próprio presidente estão pedindo para fechar comércio, estão pedindo para tomar esse tipo de decisão, eu acho que ela é a base para a gente se conscientizar também de que o perigo ele é maior e muito iminente. Aqui a gente fica numa região que está um pouco distante da metrópole, a gente fica aí 450, 480 quilômetros da metrópole, que é Porto Alegre,
e a gente tende a pensar que aqui às vezes as coisas vão chegar depois. Alguns países pensaram assim em algumas cidades, a Itália pensou assim em algumas cidades. E se vocês acompanharem no noticiário o número de mortes, isso nos alarma, porque o vírus vai cidade por cidade. Só que aconteça algum enfraquecimento do vírus, alguma coisa, o que é difícil nesse comportamento já de 4 meses que ele está tendo, que ele vá somente aqui na nossa região se desviar, pessoal. A gente tem que se programar, a gente tem que se prevenir mesmo. As medidas que estão sendo tomadas, elas são para preservar a nossa saúde. Se o pico vai ser 15 de abril, em torno mais ou menos disso, hoje, 20 de março, a gente vai precisar chegar no início de abril para entender o nível de consciência que a gente devia ter tido lá atrás. Que as aglomerações, mas aquele jeitinho brasileiro, vamos nos reunir, vamos fazer alguma... Isso não vai acontecer conosco. Acho que essa é a ideia que a gente tem que pensar, que também foi adotada em países que estão sofrendo hoje com contenção muito maiores, que estão tendo contenções, inclusive preocupação quanto a alimentos, preocupação quanto a insumos, preocupação quanto a uma série de coisas que são relacionadas ao que a gente nunca se confrontou. A gente nunca teve uma epidemia tão devastadora como essa vai ser para o mundo todo. Para o mundo todo. Quem fechou a fronteira antes saiu na frente. Mesmo assim, vai ter casos. Então, se guiando por isso, eu acho que a gente pode muito bem realmente escutar o que está acontecendo, realmente ver que na televisão o que está passando é verdade e fazer a nossa parte. O tratamento em si da doença, ela vai diferir dos casos mais leves para os casos mais graves. Os casos mais leves, repouso, hidratação, analgésicos e antitérmicos. Medidas para baixar a febre, como banho. Parece brincadeira, mas é o que a gente tem contra o vírus hoje. Vacina ainda não há. A China está produzindo muito material, está produzindo muitos estudos. A gente teve essa semana 2 estudos promissores. Isso é uma das coisas, assim, para a gente entender que a ciência está tendo que caminhar mais rápido do que ela gostaria. Na própria cardiologia, às vezes a gente tem trabalhos que demoram 5, 10 anos para ser implementados, para ser testado em humanos, para ter todo para ter todo um respaldo. A gente também teve na medicina exemplos de remédios que foram colocados antes da hora e trouxeram efeitos que não eram esperados. Só que contra esse vírus, a gente precisa de métodos rápidos. Dos trabalhos que estão saindo, a gente está tentando tirar o que tem de positivo. Num primeiro momento foi falado no ibuprofeno, que é um fármaco que tem na rede pública e que na China foi muito utilizado e conseguiu-se fazer pelo menos tentou-se fazer uma relação. Esse trabalho ele mostra uma fisiopatologia que ela é muito condizente, mas a Organização Mundial da Saúde, e se a gente for se guiar por trabalhos que demoraram anos, a gente ainda não tem dado suficiente para tirar completamente o ibuprofeno, sendo que essa foi a nota da OMS. Primeiro pediu para tirar o ibuprofeno e agora retirou a nota que iria divulgar, para vocês verem como é rápido as coisas de um dia para o outro. A gente tem nos pacientes cardiológicos um fármaco que está sendo bastante questionado, que é os fármacos da família IECA, que são o captopril, enalapril. Tentou-se fazer uma relação, e a gente espera também, por estudos que consigam nos falar, se esses remédios tiveram uma relação com a piora, se esses remédios tiveram uma relação de piora dos sintomas do coronavírus
na China e na Itália, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia se posicionou colocando que pode haver uma relação, mas pacientes que dependem desse fármaco, a gente ainda não está autorizado a tirar esse fármaco da prescrição dos pacientes. Embora quem esteja bem, a gente pode tentar outros meios, se aquele não for um fármaco que é imprescindível. Há um trabalho bem entusiasmador, digamos assim, que é um trabalho que relaciona a hidroxicloroquina, a cloroquina, e outro trabalho é juntamente com a azitromicina. Parece ter negativado realmente a carga viral de pacientes graves com coronavírus, mas o estudo ele é pequeno, ele é um estudo que ainda não conseguiu ter uma representatividade. Será que vai funcionar em todo mundo? É só em pacientes mais graves que foram tentados? Então, por enquanto, a gente ainda carece desse tipo de notícia. A gente ainda carece de uma arma contra o vírus. A nossa arma ainda vai ser, e a maior de todas, é o isolamento social, é ficar em casa. Quanto ao hospital, há uma preocupação grande nós, da área da saúde, pelos dados que também chegam a nós. Dados relacionados à mortalidade. Dados relacionados às pessoas que estão na frente de batalha, que são as pessoas da área da saúde. Uma parcela relativamente grande em alguns trabalhos dos casos Covid positivo, 20% estavam entre as pessoas que estão na área de atendimento geral, na área de frente. Na CTI, casos também colocados por colegas, e a gente precisa da equipe de saúde presente, da equipe de saúde saudável. Em alguns países da Europa, médicos que inclusive que estavam aposentados, como é o caso do Reino Unido, que está chamando médicos aposentados para virem, porque os médicos de frente, eles se contaminam, começam a apresentar sintomas, são retirados 14 dias das suas funções. Em alguns locais, estão sendo trazidos até antes dos 14 dias, porque não há médico suficiente para cobrir, se for feito sempre esse sentido de retirar o médico da linha de batalha. A nossa região aqui já carece de um número maior de médicos, então a gente precisa estar muito saudáveis. A enfermagem tem que estar muito saudável, porque também é afetada diretamente na prevenção. E toda a equipe que fica dando o suporte, desde a equipe de secretários, desde a equipe de limpeza, todo mundo tem que estar entendendo, porque se um furar o ciclo, isso pode contaminar o restante. E o importante é a gente tentar ter essa ideia de que não é só a gente se cuidar, mas a gente cuidar para não passar para as demais pessoas que podem ser relevantes até para tratar com um ente familiar nosso. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, faz tempo que a gente programa fazer uma live, principalmente com os pacientes da cardioclínica, que eu me orgulho muito por a gente ter desde esse início do meu consultório para passar para uma clínica, mais de 8.400 pacientes atendidos aqui na região, um volume grande de atendimentos por dia, e eu estou muito preocupado em tentar dar um suporte para esses pacientes. Nessa última semana de atendimento, mesmo a agenda estando, a gente ligando diretamente para os pacientes, solicitando que check-ups ou primeiras consultas que seriam para consultas de rotina, a gente evitar de fazer. 60 dias é um período que a gente está mensurando como mínimo para isso. Mesmo assim, houveram em torno de 30% a 40% dos atendimentos
que dentro desses atendimentos a gente pensa, poxa, se não tivesse atendido esse paciente, ele teria piorado em questão de pouco tempo e teria batido na emergência. Então são atendimentos que são realmente relevantes no sentido de que somente uma orientação bem feita, uma medicação bem feita pode evitar ele de ir na emergência e a gente continua dando suporte para ele de uma forma em que, claro, a gente precisa ter todo o cuidado com a biossegurança. É bastante preocupante essa questão, mas a gente está num dilema. Alguns países chegaram a fechar todos os outros serviços. Alguns países estão fechando, inclusive, a emergência para outras patologias. Centros que estavam desativados estão sendo ativados em outros países. Então há uma progressão que a gente precisa se basear para tomar as nossas decisões. Dentro do que a gente está vendo 3, 4 meses, talvez entre junho e julho tudo tenha passado, tudo tenha sido um grande pesadelo. Mas a pergunta, que há 2 semanas era, será que vai chegar em nós? Eu acho que a cada dia a gente tem tido novas informações de que está cada vez mais próximos de nós. Só no Brasil, a gente tem aí o primeiro caso confirmado foi em 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, gente. Primeiro caso confirmado. Nosso primeiro paciente falecido por coronavírus foi 17 de março no Brasil. 17 de março. De 15 de março, nós tínhamos 98 casos confirmados. Hoje, 20 de março, Ministério da Saúde, 822 casos confirmados. São quase 10 vezes mais casos confirmados em 5 dias. Faça uma progressão exponencial disso. Em 10 dias, quantos casos vão ter? Há um temor de insumo quanto a alguns locais que a gente, em conversa com médicos, não vai se ter exame para todo mundo, já não está se tendo em vários locais. Então a gente já não tem mais como saber quem estaria infectado ou não, e a gente assim está tratando como se fosse. Dia 23 começa a campanha de vacinação. A campanha de vacinação é muito importante, mas tem que se evitar também a aglomeração. Nesses locais, tente ir em horários e separem as pessoas para poderem fazer isso. Não adianta nada a gente estar falando aqui sobre ficar em casa e na campanha ir todo mundo no mesmo horário, todo mundo fazer a vacina nesse mesmo em mutirão. Filas vão gerar contatos vão gerar uma pessoa que esteja contaminada vai contaminar mais 3. E façam essa progressão ou mais, né? Dentro desse raciocínio, a vacina para a gripe. Mas, Rafael, a vacina para a gripe não é a para o coronavírus. Não é. Foi antecipada a vacina, mas a gente vai conseguir em pouco tempo que a própria influenza, a gente tenha uma imunidade maior à influenza e dentro de mais ou menos 1, 2 meses, a gente não vai ter aquela confusão que vai ser de tratar pacientes da mesma forma, sendo que a influenza a gente já tem fármaco específico, que é o oseltamivir, e para amenizar o vírus, e para o coronavírus a gente ainda não tem. Por via das dúvidas, em tratamentos e alguns protocolos, a gente está tratando da mesma forma, porque a gente não vai poder esperar os resultados de exames, ou, pior, às vezes a gente não vai ter o exame. Casos leves já não vão ter mais o exame. A preocupação, ela vai ser, o que eu estou falando para vocês hoje, segundo os mesmos números de outros países, acho que em pouco tempo, em menos de 1 semana, as coisas que eu estou falando para vocês, elas vão ser multiplicadas. Quero que isso não aconteça, mas é o que a gente vem vendo, nos grupos, principalmente onde médicos, nos sites onde a gente tem de dados confiáveis, nos dados onde a gente está fazendo
As nossas pesquisas, diariamente saem coisas novas e a ideia é a gente entender mesmo que pode estar já entre nós o vírus. Acho importante de salientar essas informações, principalmente pela nossa preocupação. A partir de segunda-feira, e cada dia muda um pouquinho, a gente vai informar, através das nossas redes sociais, como a gente vai tentar dar esse suporte cardiológico para os pacientes que vão precisar nesse meio tempo. E vamos estar muito... Eu sou plantonista de CTI, vou ter o contato e vou ajudar no máximo que a gente conseguir pacientes, e já estamos esperando, nesse sentido, o que será inevitável, a chegada dos pacientes com o coronavírus em estado grave. Em algumas projeções matemáticas, e não tem muito como a gente mensurar se isso está completamente certo, mas seguindo algumas projeções, há uma possibilidade de 50 casos em Santiago e na nossa região. Isso é levando em consideração a letalidade do vírus, levando em consideração que ele prefere, uma coisa importante que eu estava deixando de comentar aqui, é que nos trabalhos também há uma preferência muito grande. Ele infecta muito a casa dos 50 aos 60 anos, mas os casos que ficam mais graves e têm óbito numa projeção maior são acima de 70 anos. Acima de 60 já é considerado grupo de risco. Dentre os pacientes que entraram para os grupos graves, que foi preciso ventilação mecânica, e os casos que vieram a óbito, sempre foi, principalmente nesses dados que a China vem dando para nós, e a Itália também, há uma propensão de pacientes cardiopatas, pacientes que têm doenças crônicas associadas, hipertensos e pacientes diabéticos. Esse é o grupo de maior risco. Esse é o grupo que a gente vai ter que ter uma habilidade muito grande para selecionar e também para entender quando vir ao hospital e quando não vir. O principal sintoma para vir ao hospital é dificuldade respiratória. Não é a febre, não é a tosse. É a dificuldade respiratória. Esse é o paciente que vai ter prioridade no seu atendimento numa emergência em qualquer lugar do nosso país. E esse é o dado para a gente tentar se atentar para essa população. Vejam que essa população hipertensa, diabética, com alguma doença crônica, ou os cardiopatas, eles estão em casa. Vamos almejar que a gente consiga que eles fiquem em casa. Há uma propensão que foi se visto que não adianta ele estar em casa e os contactantes não tomarem as devidas precauções. Também vão infectá-los. E o vírus tem uma tendência mórbida de escolher quem tem a menor imunidade, quem está mais suscetível. Esses que estão aumentando os casos, e é onde a gente bate numa tecla muito, muito triste. Desses 822 casos confirmados, a gente já possui 11 mortes no Brasil. São os dados de agora, 7/15, são os últimos dados do Ministério da Saúde. Pessoal, à medida que for tendo mais casos, as mortes vão aparecer mais. Por isso, o nosso cuidado ele tem que ser 10 vezes maior agora. 10 vezes maior. Tudo isso em virtude de coisas que
dentro de exemplos que a gente tem em outros lugares, é onde a gente precisa se guiar. A mensagem hoje da nossa live é que a gente quer, disso que eu falei com muito orgulho, esses 8.400 pacientes que a gente tem atendidos nesses, eu quero em julho ter a possibilidade de manter os mesmos. Que a gente não quer perder ninguém nessa briga. A gente não quer perder ninguém. E por não perder ninguém, que a gente precisa orientar. Eu pretendo fazer mais algumas lives de conscientização, mais lives colocando um suporte do que puder ser feito. Eu também estarei na retaguarda do atendimento, nos plantões em CTI, cuidando dos pacientes mais graves. Torço para que eles parem de chegar às outras unidades intensivas do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas a gente não pode tapar os olhos. A gente tem que se preparar com a melhor capacidade técnica. Nós médicos, e quem conhece aqui a nossa realidade, e principalmente tentar estar sempre bem informado, sempre com a melhor capacitação técnica, tentar fazer o melhor trabalho possível. Essa é um compromisso e um juramento hipocrático que a gente fez. Tenho certeza que as outras áreas de saúde que vão estar nessa linha de frente também vão abraçar a causa. Mas não, pelos números, nós não estamos mais no momento de não se preparar. Talvez não chegue. Será que chega? Pessoal, nós temos que estar preparados. E essa é a ideia de poder conscientizar tanto a população quanto a gente se capacitar para poder informar vocês e poder fazer um melhor atendimento que a gente puder. Do ponto de vista da nossa clínica aqui, a Cardioclínica, a gente vai, nessa semana, montar uma situação onde a gente consiga, através de atendimentos, ainda estamos vendo se atendimentos em regime de plantão, de urgência, ou através da telemedicina, mas não é nesse momento que a gente vai baixar a guarda nos atendimentos também cardiológicos, porque senão a gente vai colher maus resultados no sentido de que a gente vai perder também paciente cardiológico nesse meio tempo, além de todo o mal que o coronavírus vai estar fazendo. Uma coisa importante de saber, e foi uma das perguntas que muitos pacientes fizeram, principalmente nessa semana, é se as pessoas assintomáticas elas podem transmitir o vírus. É dessa forma que o vírus se propaga. Através das pessoas assintomáticas, o vírus se propaga na nossa ingenuidade de não se proteger. É assim que nos casos tanto da China como da Itália, que eles chegaram a pessoas que não tinham contato com pessoas diretamente doentes. Algumas pessoas estavam, e há relatos de pessoas que estavam em cidades isoladas, tiveram contato apenas com seus familiares, mas os familiares estavam assintomáticos, e os familiares tiveram contato há 7, 10 dias atrás com alguma pessoa que depois se tornou um caso suspeito e confirmado. Então, as pessoas assintomáticas são hoje, no padrão que a gente está entrando de infecção no Brasil, elas são as pessoas que vão levar o vírus para as famílias. Crianças nos trabalhos não têm uma propensão maior, poucas crianças têm um risco maior. Gestantes não parecem ter um comportamento diferente. O trabalho do New England, agora recente, que é uma revista
classe A para nós médicos, mostrou que não há uma diferença nesses grupos. Esse trabalho também foi chinês. Então, as crianças elas conseguem, de forma assintomática, levar o vírus mais à frente, mas não parece ter, e até pelo sistema imunológico da criança ser rápido, não parece ser agressivo o vírus para esse perfil. O perfil mais perigoso é acima dos 60 anos, hipertensos, diabéticos, com doenças crônicas e cardiopatas. Esse foi onde se assemelhou. Tabagismo teve uma relação um pouco maior dos pacientes e um pouco maior, 54% nesse trabalho, de homens em relação às mulheres. Mas é um dado que não há como a gente relevar do ponto de vista de uma diferença grande, né? Para finalizar essa live, eu gostaria de dizer que a nossa batalha está recém começando. E esse recém começando, eu queria que as pessoas que estão assistindo, elas possam transmitir para mais 3 pessoas qualquer das coisas que eu falei, principalmente de prevenção. Se a gente conseguir 3 por 3, a gente vai empatar esse jogo. Que vocês falem para 4 pessoas, vamos ganhar de 1. E que essas 4 façam as medidas, leiam e acreditem nas medidas. Porque é isso que funcionou, do pouco que funcionou em alguns outros lugares. O vírus vem vindo e o que funciona mais é a prevenção. A gente vai conseguir. Falem para mais pessoas. Digam para acreditar. Daqui uma semana, a gente pode ter um achatamento da curva que não é o esperado, mas daqui a pouco, com uma força do nosso povo, a gente consiga, pelo menos, diminuir ou mitigar, que é um termo que está sendo usado na infectologia, diminuir as pessoas que vão sofrer mais sobre o vírus. E gostaria de agradecer a muitas pessoas que fizeram essa live funcionar, essa live ter vida, e muito provavelmente a gente vai seguir, e eu quero futuramente lives mais relacionadas a temas legais, a temas relacionados à cardiologia, a temas positivos. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito positivo, eu torço pelos meus pacientes e quero falar sobre coisas boas, sobre cuidados bons. Hoje, o tema ele é mais relevante, é um tema para a gente sobreviver, é um tema para a gente se cuidar para chegar lá na frente. Talvez 3 meses a gente vai ter de grandes mudanças. Nesse próximo mês, vai ser um mês que vai eclodir no Brasil e quase todas as regiões nós não vamos nos escapar. O SUS é um sistema que tem as suas dificuldades, que tem grandes dificuldades, não vai ter material, assim como o próprio Estados Unidos não está tendo, em Nova York é uma preocupação de não se ter, nem nos Estados Unidos, material suficiente. Na Itália, que é uma das melhores saúdes da Europa, não se tem material suficiente. No nosso SUS também não vai ter, se for o mesmo número de pacientes que chegarem a uma emergência ou o mesmo número de pacientes que ficarem graves. Quanto aos trabalhos, pessoal, numa progressão, foi uma pergunta aqui que foi feita, numa progressão, os trabalhos que vão resistir agora vão ser os trabalhos de home office e o trabalho de saúde. As pessoas que vão fazer os seus trabalhos de casa, e a gente vai ter que ter paciência. O governo vai ter que implementar medidas para não oferecer uma quebradeira geral. Muitas pessoas ainda estão no comércio acreditando que isso possa ser uma reservinha que está sendo feita para mais ali na frente. Pessoal, ninguém vai escapar. Vão ser 2 meses de muita recessão, assim como está sendo em outros lugares, assim como está sendo na Itália, onde as pessoas não estão conseguindo trabalhar. Mas vamos sobreviver para trabalhar. Vamos sair dessa com saúde para poder trabalhar e conquistar tudo de novo. Na escala de prioridade, a gente vai ter a saúde no primeiro lugar agora.
E as demais coisas vão ficar num segundo plano. Por isso, é hora de você se resguardar. 3 dias agora que você trabalhe na semana que vem, podem ser os 3 dias que você vai se infectar. Então, não é hora de colocar o dinheiro ou os interesses à frente da saúde. E ao final dessa briga, em junho, julho, se Deus quiser, a gente vai conseguir recuperar tudo isso aí. E através da união do nosso povo, através de trabalho, mas com a saúde plena. Eu gostaria de agradecer, então, a equipe que proporcionou essa live, nosso administrador da Cardioclínica aqui, o Carlos, a equipe de informática, Luiz, o Vinícius, o Vini, toda a minha equipe que dá o suporte, a Cláudia, nossa técnica de enfermagem, a Lise, nossa secretária-gerente, a Fran, nossa secretária, a Vanessa, que cuida da nossa limpeza, importantíssimo a limpeza em casa, pessoal, o álcool em tudo que é lugar, o sabão em tudo que é lugar. Gostaria de agradecer a minha esposa, Renata, que está em casa, deve estar assistindo isso aqui. Nós estamos grávidos de 24 semanas, num período de bastante dificuldade que a gente vai enfrentar no Brasil, mas eu tenho certeza que a nossa Aurora vai vir forte e vai vir com saúde e a gente já vai ter passado por tudo isso. É com um desejo de que tudo melhore que eu encerro esta e assim que a gente tiver mais informações, a gente vai planejar uma nova live com o intuito de que a gente saia dessa todo mundo junto. Um abraço a todos vocês e saúde. Vamos brigar contra o coronavírus e a gente vai vencer. Não vamos furar a ideia. Todo mundo tem que estar junto. Um abração.